seja bem-vindo ao canal Educavox, meu nome é Vanessa, que bom ter você por aqui. Nós estamos no mês dos professores e eu quero compartilhar com vocês uma experiência. O que me fez tornar-me professora, escolher ser professora. Estamos no mês dos professores, mês de outubro de 2021, e todo ano eu penso sobre isso, todo ano eu lembro disso, que eu acredito que para além do fato histórico do Dia dos Professores, o Dia dos Professores cai em outubro, que é a época que a gente está tudo se arrastando, estamos todos se arrastando para terminar o ano, porque estamos todos deveramente cansados, exaustos, enfim, estamos ali na reserva amarelinha da bateria, da nossa bateria. E isso não é fácil lidar. E aí chega o Dia dos Professores, os nossos alunos, os nossos estudantes, muitos deles expressam a nós o seu carinho, o seu reconhecimento, o seu amor, o seu respeito. E isso faz com que a nossa bateria encha mais um pouquinho para que a gente possa terminar o ano. As memórias afetivas que a gente traz de quando éramos alunos, quando éramos estudantes, ela faz com que a gente defina muitas coisas, desde aquilo que é um exemplo bom para ser seguido, como daquele que não é um exemplo bom para ser seguido. E eu, na minha vida escolar, tive as duas coisas. Acredito que você também tenha tido. Teve muitos exemplos de pessoas que impulsionaram a gente a querer fazer coisas, a crescer como pessoa, e tivemos exemplos de pessoas professores que a gente olhava e fazia assim: Jesus, isso aqui é o exemplo do que eu não posso ser, né? Mas eu tive uma professora no primeiro ano chamada Ana Maria. Aquela professora era uma professora que destoava das outras professoras que tinham lá na escola. Eu estudei na escola pública, na época era escola do estado, não tinha municipalização do ensino fundamental 1, então eu estudei numa escola do estado. Aquela professora destoava de todas as outras, ela estava sempre ali no meio da gente, no meio das crianças. Sempre gostava de estar ali junto com a gente, sentada no meio, brincando, segurando na nossa mão para ajudar a gente a escrever, pedindo para a gente apontar o que lia com o dedinho, ensinando a gente a contar, a fazer contas, enfim, estava sempre por perto. Quando era a hora do lanche, a hora do recreio, as professoras geralmente se sentavam juntas ali para bater um papinho, botar a fofoca em dia, trocar umas receitas, mas a professora Ana Maria não. Ela sentava ali no meio da gente, ensinava a gente a brincar de corre-cutia e tantas outras brincadeiras, gato-mia, uma infinidade de brincadeiras que ela fazia ali com a gente. Sempre muito próxima, sempre muito perto. Tão próxima, eu lembro o perfume dela. Ela era uma professora muito perfumada. E eu lembro que quando ela segurava na minha mão para me ensinar a fazer letra cursiva, o perfume dela ficava na minha mão. Eu achava tão gostoso o perfume dela. Mais tarde eu fui descobrir que era inclusive um perfume da Boticário. Não estou fazendo propaganda para Boticário aqui. E assim foi. Dentro da minha turma tinham 2 alunos que nitidamente tinham muitas dificuldades na aprendizagem. E essa professora, ela ficava muito próxima desses alunos, muito próxima. Um deles aprendeu a ler e escrever mais rápido que o outro, mas ela não deixava o outro para trás. Ela ficava o tempo todo incluindo aquele aluno no grupo, trazendo ele para perto. E eu lembro dela dizendo para ele assim: você consegue, vamos. E cada letra que ele aprendia, ela comemorava como se ele tivesse acabado de subir no número 1 do pódio. Era uma coisa, e eu ficava encantada de ver aquilo. Eu achava aquilo tão bonito. Eu falava, gente, como pode uma pessoa acreditar tanto na outra? Apostar tanto, ela apostava tanto naquele menino, tanto. E eu já era alfabetizada, ela me punha para ajudar outras crianças. Ela, na realidade, fazia isso com a turma toda. Punha um para ajudar o outro e assim por diante. Mas aquele menino em específico, ela era sempre a parceira dele. E a gente percebia que ele tinha muita dificuldade, inclusive na hora de brincar com a gente. Até que lá, pelos meados do final do ano, este menino aprendeu a ler. E eu nunca vi uma cena tão linda na minha vida. Aquela professora cheirosa, professora Ana Maria, lembro do anel dela, do cheiro dela. Ela abraçou aquele menino e ele, na hora que conseguiu ler a primeira palavra, a primeira frase ali sozinho, e ela ali do lado estimulando, acreditando nele: vai, você consegue, tal letra com tal letra, o que dá, vai, você consegue, o que tá escrito aqui? E aí ele conseguiu apontar com o dedinho e ler para ela. Aquela professora chorava de alegria.
ela chorava de alegria. Ela abraçava ele e os dois abraçados choravam e ela dizia: você conseguiu. E aí ele, no meio das lágrimas dele, ele olhou para ela e fez assim: obrigado por acreditar em mim. E aquela cena nunca saiu da minha cabeça. Aquele dia eu decidi que eu queria aquilo para mim. Óbvio que aquilo não era sempre flores, né? Por muitas vezes ela dava bronca, porque ele era um menino que tinha um tempo de concentração muito reduzido, que raramente terminava suas tarefas, mas não era uma bronca excludente, não era uma coisa de humilhação, era uma coisa de vem aqui, eu tô aqui por você, você vem aqui que eu vou te ensinar, você não vai perder tempo, volta aqui. Então ela estava assim o tempo todo estimulando aquele menino a ser aquilo que ele deveria ser. Bom, isto foi uma das razões que me fez querer ser professora. Aquilo eu falei, caraca, isso é do cacete, deve ser muito gostoso você ter esta sensação. E eu lembro que ela fez com que a turma toda batesse palma para aquele aluno, que a turma toda comemorasse junto com ele a vitória de ter aprendido a ler e escrever, mesmo que fosse lá no final do ano. Foi indescritível a sensação. A gente sentia as lágrimas de emoção e a satisfação daquela professora. Quando o ano acabou, eu lembro que eu chorava muito porque eu não queria ficar longe dela. A memória afetiva que eu tenho dessa professora eu trago comigo até hoje. Eu tinha 7 anos, hoje eu já tenho 42, então veja, eu lembro do cheiro, eu lembro das roupas que ela usava, eu lembro do caderno dela, eu lembro do jeito que ela fazia chamada, eu lembro dela brincando com a gente, eu lembro das broncas dela, eu lembro que ela me chamava de faladeira, vem aqui sua faladeira. Não sei por que as pessoas falavam isso de mim, gente, acho um absurdo isso aí. Não acho legal, não. Mas tudo bem, essa parte aí é a parte desagradável. São memórias muito, muito lindas que eu tenho. E aí, esta professora Ana Maria tinha uma amiga na escola, que era a professora Isabel. Geralmente, os alunos da turma da professora Ana Maria iam para a turma da professora Isabel, que estava lá na 2ª série. E, graças a Deus, eu tive a sorte de, mesmo com muita dor no coração, de deixar a professora Ana Maria, de ir para a sala da professora Isabel. Nossa, e as duas eram muito parecidas. Sabe aquelas professoras mimicocó, que estava sempre junta? E elas tinham uma abordagem muito similar. E isso era muito legal. Era muito legal, porque elas brincavam juntas no recreio, elas faziam a gente interagir com as turmas, a gente ficava perto da Pro Ana Maria, enfim, e ali com a professora Isabel. E não foi diferente. Aquele menino foi para lá, junto comigo na mesma turma, e era um aluno que sempre tinha dificuldades, sempre apresentava um tempo e um ritmo de aprendizagem muito diferente dos outros. Mas a professora Isabel não fazia diferente da Pro Ana Maria, ela trazia aquele menino para perto dela, e ela que de repente aquele menino estava lendo, estava produzindo textos, e eu lembro que os textos dele eram textos muito curtinhos, mas ele era um produtor de texto. Em matemática ele tinha mais dificuldade do que em português, isso era nítido, a gente estava sempre ajudando ele em matemática, a professora trazia jogos, trazia bingo, fazia campeonato com a gente de tabuada, enfim, era uma professora que estava sempre muito próxima. E ela tinha um jeito, a professora Isabel, de estimular um pouco mais a autonomia em nós, que já estávamos na 2ª série. Então ela deixava a gente rodar as folhas no mimeógrafo. Veja, gente, que delícia aquele cheirinho do mimeógrafo. Ela deixava a gente rodar as folhas no mimeógrafo. Eu adorava fazer aquilo. Ai, como eu gostava de fazer. E então foi se confirmando o meu desejo de ser professora, né? Com essas duas memórias afetivas que foram incríveis. Bom, final do 2º ano chegou, eu chorava igual uma desesperada porque eu não queria que o ano acabasse, eu não queria sair daquele movimento, daquela troca com a professora Isabel, com a professora Ana Maria, porque todo mundo sabia que a próxima professora era aquela, sabe, aquela que ia desmontar tudo o que as outras duas tinham feito. E não é que foi que isso aconteceu mesmo? E eu nem vou falar o nome da professora que me acompanhou na 3ª e na 4ª série A, né, porque ela era uma professora que escolhia, como ela era a mais que tinha mais pontuação, a mais antiga de casa na época, ela escolhia só os melhores alunos, e eu fui aluna dela na 3ª série A e na 4ª série A. Enfim, uma professora daquela
que a gente traz memórias daquelas que a gente não deve repetir, porque exatamente ao contrário de tudo o que as outras duas professoras faziam, era o que ela fazia. Aquele menino começou a apresentar um monte de problema de comportamento, ele batia de frente com ela, os dois discutiam, ele era expulso da sala, enfim, virou um fuá. E eu estou contando tudo isso para você, para que você lembre de por que você se tornou professor ou professora, por que você escolheu. Estou contando para você da minha história. Deixa aí nos comentários o que fez você escolher ser professor e professora. Agora, para além disso, que memórias afetivas você quer deixar para os seus alunos? A memória do seu perfume na mão, a memória de você jogando o giz na testa dele, que era o que a minha professora da 3ª e da 4ª série fazia, com quem respirava mais fundo, porque era assim que funcionava, infelizmente. Mas qual é a memória afetiva que você quer deixar? Qual você traz com você? Qual você quer deixar para os seus alunos? Me conte aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.